Prosseguindo na história de Israel, estamos estudando Israel nos dias do Novo Testamento, vamos agora à sexta parte. Estamos falando de Herodes para ele manter o poder, né, o governo sobre Israel. Ele está na sua relação política com Roma. Mudou a pessoa de confiança dele, o conhecido dele, que era Antônio, né? Ele acabou caindo. Ele agora está na sua relação com Augusto, um novo imperador, que será um grande imperador, né, na história. O comentário diz: para manter o poder, Herodes trabalhava para ganhar a confiança do novo imperador romano. Veja o que Flávio Joséfo diz. Quando Augusto passou da Síria ao Egito, Herodes não se contentou em recebê-lo com incrível magnificência e peleomaida, mas forneceu a todo o exército víveres em abundância. Comida, né? Então ele, para agradar o imperador, manda um banquete especial, todos os exércitos, todos os soldados, todo mundo comendo bem aqui na minha terra. E prossegue. Essa generosa maneira de agir conquistou-lhe tanta familiaridade perante o imperador, que este, quando marchava a cavalo pelo campo, o fazia ficar ao seu lado. Herodes escolheu 150 dentre aqueles em quem mais confiava para servir Augusto, e os seus amigos com toda a suntuosidade e gentileza. Ou seja, ele era um político daquele tipo que nós, infelizmente, usamos nos dias de hoje. O político não era para ser usado como uma pessoa que tenta agradar para poder conseguir benefícios, né? Não era para ser isso. Era para ser alguém que se relacionasse. Fazer política é se relacionar, mas se relacionar sem interesse financeiro, sem uma propina ou querendo ganhar um status dentro do império. É se relacionar pelo bem do povo, seria isso, né? Mas Herodes, claro, não era. Então, aqui a gentileza dele tem um interesse. Ele prossegue. Se o exército era obrigado a passar por lugares estéreis, onde não havia água, a sua previdência nada lhes deixava faltar, mas fazia com que tivesse até mesmo vinho. Deu ainda a Augusto 800 talentos, e os romanos ficaram muito satisfeitos com ele, a ponto de afirmar que a grandeza da sua alma o elevava muito acima de sua coroa. Ou seja, o homem está se firmando como rei de Israel, rei da Judéia. Ele já tem o título, e a cada dia ele ganha mais a confiança do imperador, anda a cavalo ao lado do imperador, de tantos de confiança do imperador, o imperador chama Herodes para cavalgar com ele. Era um político, no sentido de se comunicar, perfeito. O problema é que ele fazia isso com segundas intenções, né? O comentário prossegue. O fato de ele haver assim tratado, nessa ocasião, os homens mais ilustres do império, quando eles voltaram do Egito, incutiram tão grande estima no espírito de Augusto e dos romanos, que eles não se cansavam de louvá-lo e de dizer que nenhum outro príncipe o superava em magnificência e em liberalidade. Ou seja, ele tirava dinheiro do povo e distribuiu. O exército romano, eles viviam de dinheiro. Claro, eles eram assalariados, era um dos melhores empregos que havia naquele período. Tá bom? Em que se ganhava melhor, soldado romano. Então ele fez o quê? Ele ainda mandou muito ouro para distribuir entre eles. Quando ele mandou para Augusto, era para os soldados. Então ele está usando o dinheiro do povo, e o povo numa miséria tremenda, para que ele tenha reconhecimento em Roma. Esse tipo de política é que nós já conhecemos a história de Herodes, da sua maldade contra o Messias, né, o menino, mas a história dele é toda uma história ruim. Bom, agora chegamos ao ano 30 a.C. Não estava lá próximo do ano 40. No ano 30 a.C., Cleópatra morreu. E Herodes se fortaleceu ainda mais, pois foi-lhe entregue terra que Roma havia deixado sob seu governo. Ou seja, tinha terra que estava no governo do Egito. O Egito era uma região muito importante para Roma. Lembre-se que o Egito, ele é o grande celeiro do império. Tudo por conta daquela lama, né, que o rio Nilo
coloca por 4 meses nas suas margens que vão até 60 quilômetros, e os egípcios chegam e plantam o trigo ali, e ele cresce, é uma lama riquíssima, cresce como em nenhum outro lugar do mundo. Então quem é que alimentava o império? Era o Egito, ok? Então eles davam regiões importantes para aquela rainha do Egito ter uma regalia especial. Parte dessa regalia agora passa para Herodes. Isso vai fazer com que Herodes enriqueça muito. Isso vai dar condições a Herodes dele fazer grandes palácios. Vocês já ouviram falar na fortaleza de Massada? Nós veremos mais à frente, a fortaleza de Massada foi construída por Herodes. Ela vai ser um local de resistência, de grande resistência contra os romanos. E além daquela fortaleza, ele vai construir outros palácios. Ele é chamado de Herodes o Grande pelas edificações dele. E como que ele vai conseguir riqueza? Explorando o povo, ok? Só que Jerusalém é a cidade do mundo que naquele período ocorria maior peregrinação, porque o número de judeus em boas condições no mundo, eles vêm para Israel, porque Israel também era um centro de estudo. Para vocês terem ideia, esse ano 30 a.C. é um ano importantíssimo, porque tem em Israel um homem chamado Hilel. Ele nasceu na Babilônia, viveu 40 anos na Babilônia, e com 40 anos de idade ele veio para Israel, e nesse período ele é assim, a maior autoridade entre os rabinos de Israel. Então, até hoje muitos consideram Hilel o maior rabino de todos os tempos. Alguns até consideram que foi ele que criou o rabinato. Ele criou uma escola em Israel, que era chamada de Bet Hillel, né? Casa de Hillel. Os israelitas usavam o termo casa para definir o que os gregos chamavam de escola, de academia. Tá bom? Então eles chamavam de casa, vinha da casa dos profetas. Então ele fundou uma casa também, a casa de Hillel. E esse Hillel é até importante porque ele vai fazer parte do trabalho que eu vou passar para vocês. Tá bom? Então Hillel, nesse período, ele é um grande mestre em Israel. Ele tem uma escola, ele tem perto de 80 anos. Nesse período ele tem perto de 80 anos. Ele morre, Jesus Cristo teria encontrado com ele no ano 8 da era cristã, quando Jesus foi no templo. Segundo a história, ele morreu no ano 9 da era cristã, quando Jesus dialogou com os sábios. O principal sábio da história de Israel e o principal sábio daquela época foi esse homem Hillel. Então Jesus talvez tenha dialogado com ele naqueles questionamentos quando Jesus tinha 12 anos de idade. Esse é um período bem importante. Israel está enriquecendo muito. E o rei que está sobre Israel, ele tem os favores de Roma. E é claro, Israel, talvez se não tivesse se rebelado contra Roma, talvez se tivesse suportado toda aquela opressão, talvez quando o Império Romano caísse, talvez Jerusalém crescesse muito. Tá bom? Mas como eles vão fazer diversas rebeliões, porque eles não vão aceitar esses governos. Aqueles rebeldes que nós vamos estudar, que o Novo Testamento cita, aqueles rebeldes que ocorrem não aceitavam o governo de Herodes, não aceitavam também o governo de Roma. Religiosamente, para eles, aquilo era algo horrível, deplorável, porque a profecia dizia que eles seriam cabeça e não cauda. E o que acontece nesse momento, eles são cauda. Volte na história 1000 anos. Quem estava reinando sobre Israel, aqui nós estamos no ano 30 a.C., no ano 1030 ou no ano 1000, vamos botar um número redondo, vem Davi, depois vem Salomão. Naquele período, a Bíblia diz que Israel dividiu o poder do mundo com a Babilônia e com o Egito. Diz que o reino de Davi, ele foi desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Ou seja, haviam 3 grandes potências no mundo: a Babilônia, o Egito e Israel. Isso é o ano 1000 a.C. Roma nem existia. Segundo a história, Roma foi fundada no ano 753 a.C., ou seja,
em número redondo, cerca de 300 anos, 250, 300 anos depois de Davi. Se Israel tivesse se mantido fiel a Deus, se Salomão não tivesse servido a outros deuses e Deus permitisse a divisão do reino, sem sombra de dúvida, Israel seria os dominadores do mundo nesse período. E aí tomara que eles não estivessem, né, como o Hircano, a família dos Macabeus, e eles fizeram o quê? Eles oprimiram os vizinhos, obrigaram eles a seguir o judaísmo, foram impor a religião. Essa atitude eles aprenderam com os gregos, isso foi péssimo. Até os persas, o histórico diz, os persas, eles não impunham a sua religião. Então eles deram liberdade aos israelitas. Nós temos no livro de Esdras a carta de Ciro, dizendo que eles tinham liberdade. Ciro cita o nome do Deus de Israel, Yahvé, no seu texto, é o que está lá no livro de Esdras. Okay? Ele cita este texto, cita esse nome, então mostra que eles davam liberdade religiosa. Toda a história mostra isso. Já os gregos não. Então os judeus aprenderam com os gregos a impor a sua religião, o judaísmo. Isso foi péssimo, tá bom? Bom, agora vamos ver como que Herodes vai ganhar mais esse direito diante de Roma, né? Flávio Joséfo nos diz: como já havia adquirido muita familiaridade com Augusto e tinha parte na sua amizade, Herodes recebeu dele não somente honras, mas grandes benefícios. Augusto deu-lhe 400 gauleses que serviam de guardas a Cleópatra, e entregou-lhe aquela parte da Judéia que Antônio entregara a ela, bem como as cidades de Gadara, Hipona e Samaria, e a beira-mar, Gaza, Antedom, Jope e a torre de Estradão, o que aumentou em muito o seu reino. Bom, então ele era o rei da Judéia. Olha, a parte da Samaria também já está sendo dito que foi dado a ele. Então Herodes, além de estar governando, que era o centro da religião judaica, até os samaritanos e quem vivia ao norte de Samaria, na Galileia, eles também vinham peregrinar até Jerusalém. Eles deveriam vir pelo menos uma vez por ano, falaram 3 vezes por ano, né? Mas então eles vinham peregrinar em Jerusalém, automaticamente eles traziam dinheiro para Jerusalém, tinha que se hospedar, tinha que trazer oferta. Você não ia trazer um animal lá da Galileia, então você chegava por ali, você comprava um animal. Vai ter a cena que o Novo Testamento vai mostrar em que Jesus Cristo espalha o dinheiro dos cambiadores, porque os cambiadores estavam ali dizendo: você traz moeda de que lugar? Aí eu trago moeda de Roma. Com essa moeda você não vai conseguir comprar nada aqui. Então eles faziam um câmbio, eles trocavam a moeda e davam a moeda que eles usavam ali em Jerusalém, ali em Israel. Esse câmbio gerava muito dinheiro também para os israelitas. Foi ali que nasceu, na verdade, os bancos. Alguns dizem que nasceu com os cavaleiros templários, que eles faziam esse trabalho, mas eles tiraram essa ideia dos judeus. E esses, por que foi chamado de banco? Porque normalmente eles ficavam em banquinhos nas entradas das cidades, tá bom? Fazendo esse câmbio. E eles já estavam lá dentro do templo também fazendo esse câmbio e vendendo animal. Então aquilo acabava que a religião estava perdendo sentido, porque na verdade a pessoa tinha que apresentar uma ovelha que foi criada na família. Aquilo gerava uma comoção na família. Uma ovelha era criada pelos israelitas, como as pessoas criam hoje um animal de estimação, um gatinho. Então imagina você ter que entregar um gatinho para ser sacrificado. Por quê, pai? Porque nós pecamos, meu filho, e a lei diz que para nós nos livrarmos do pecado, nós temos que sacrificar um animal nosso. Então, essa era a intenção, era a comoção. Ele tinha que levar, colocar a mão sobre a cabeça do animal, ver o animal sofrer e ele, então, lutar contra o pecado. Ou, principalmente, que estava em todo o tabernáculo, procurar uma outra saída, que é Jesus Cristo. Ok? Mas a intenção do sacrifício antes de Jesus vir era esse, mas virou um grande comércio, tá bom? E quem é que está aproveitando desse comércio e está fazendo esse comércio crescer? É Herodes, já que ele tem muito dinheiro, ele faz muitas edificações, ele vai construir teatros, aqueles teatros gregos, né, que eram teatros que hoje a ciência reconhece que eram especiais, eles tinham uma sonoridade especial,
Herodes construiu teatros daquele em Canaã. Então ele realmente trouxe muita prosperidade. E nesse período, o que vai acontecer com essa prosperidade? Muitos judeus falarão o seguinte: olha, estamos tranquilos. Mesmo a gente servindo a Roma, nós somos prósperos. Herodes é um bom homem, e começaram a exaltar Herodes. Tá bom? E esse aí vai ser um problema, ou seja, o problema está aumentando em Israel. Porque terão pessoas até dizendo que Herodes é o Messias. Porque Herodes vai construir o templo, ok? Então surgirá em Israel pessoas que acreditam que Herodes é realmente um homem colocado por Deus, contrariando a lei, que segundo Deus jamais um não israelita poderia sentar-se no trono. E Herodes não era israelita. Okay? Quem tinha que assentar-se no trono tinha que ser um descendente de Davi. Os macabeus tinham errado, agora Roma coloca Herodes, e o problema está crescendo porque esse homem do mal, ele é inteligente, ele é estrategista, e está num lugar estratégico. Se ele constrói um templo, esse turismo, ou se ele restaura e aumenta o templo, melhor dizendo, a observação da aluna Nelly, né, que falou que, na verdade, foi uma ampliação, uma restauração do templo de Zorobabel, já que a profecia dizia que o Messias pisaria no templo de Zorobabel, naquele segundo templo, e Jesus pisou depois que Herodes já tinha feito essa ampliação, essa restauração. Ele ampliou o templo de Zorobabel. Tá bom? Então era o templo de Zorobabel. Isso vai fazer com que ele ganhe uma fama muito grande. Mas vamos ver, o comentário prossegue. Herodes desconfiava de todos, inclusive da sua mulher, por quem tinha ódio e amor. O problema é que a sua mulher era descendente dos macabeus. Herodes, ele via ali ainda um concorrente. Se essa mulher tem um filho, né, esse filho é descendente dos macabeus, é meu descendente, então, por ela ser uma descendente dos macabeus, ele tem ódio, ele quer matá-la também. Né, porque o homem era louco, era um estrategista, e o poder faz isso com a pessoa, infelizmente. Se a pessoa não tiver cuidado, o homem tem muita riqueza, muito poder, reconhecido por Roma, tudo. O que acontece? Infelizmente, essa pessoa, às vezes, ele é movido por uma ambição tal, ele fala: eu tenho que matar os concorrentes. Era isso que normalmente acontecia. Bom, então vamos ver o comentário de Flávio Joséfo, que ele fala sobre esse ódio e amor de Herodes por sua mulher. Ele diz: os resultados da viagem sobrepujaram as esperanças de Herodes, ou seja, foram além, né? E a primeira coisa que ele fez ao chegar foi procurar Mariana, para abraçá-la e dizer-lhe que ela era a pessoa quem mais ele amava no mundo, e que a amava ainda mais, e para contar de que modo tudo lhe havia sucedido maravilhosamente. Então ele diz que amava a mulher, e diz que foi um sucesso, ele ganhou mais terras, ele está ficando mais poderoso, mais rico, tá bom? Enquanto ele falava, ela ficou sem saber se devia alegrar-se ou afligir-se, mas a sua extrema sinceridade não lhe permitia ocultar a agitação de seu espírito. Então ela está falando: esse homem ficar mais poderoso é bom ou é ruim? Né? Aí o que ocorre? Ela ficou, vamos dizer, aflita, nas palavras de Joséfo, e ela vai ter que ser sincera e dizer-lhe. E diz: e os seus suspiros faziam ver que aquelas palavras lhe davam mais tristezas que alegria. Herodes, então, não pôde mais duvidar do que ela trazia na alma. Uma versão tão patente que ele a percebeu em seguida. E o seu excessivo amor por ela tornava aquele desprezo insuportável. Ao mesmo tempo, contudo, a sua cólera era de tal modo combatida pelo afeto que ele passava do ódio ao amor e do amor ao ódio. Ou seja, realmente ele começou a gostar da mulher. Só que ele via que a mulher tinha aversão por ele estar num lugar que ele não deveria estar. Pela lei judia, ele não deveria estar ali. Né? Então ela, como israelita, ela está, vamos dizer, contrariada. O José continua: assim,
hesitando entre as duas paixões, não sabia que partido tomar, pois ao mesmo tempo em que desejava matá-la para vingar-se daquela ingratidão, sentia em seu coração que a morte dela o tornaria o mais infeliz de todos os homens. Ele odiava a mulher, porque ele queria que ela o amasse, né? E de alguma maneira reconhecesse. Aquela atitude dela não reconhecia ele como rei de Israel, o que ele estava querendo. E como eu disse, tem loucos dizendo até que ele é o Messias. Quando ele constrói o templo, aqueles chamados herodianos do Novo Testamento, tinha louco que dizia que Herodes era o Messias. Era um grupo de judeus partidários de Herodes, dizendo: esse é o homem, ele trouxe riqueza para nós, deixa a situação como está, vamos prosseguir assim que está bom para todos. Mas é claro que tinha aqueles religiosos dizendo: olha, isso não está certo, esse homem não pode reinar sobre nós. Então as rebeliões vão crescendo. O comentário de Flávio Joséfo aí prossegue agora no meu comentário, né? Por fim, no ano 29 a.C., Herodes deu ordem para matar sua mulher. Joséfo nos diz: quanto à rainha, quis submetê-la a julgamento. Reuniu para isso os conselheiros nos quais ele mais confiava e ordenou a Mariana que se defendesse. Acusou-a do falso crime de tentar dar-lhe uma bebida para envenená-lo. Queria matar a mulher, mas não queria também que aumentasse as rebeliões. Então vai dizer que a mulher tentou envenená-lo. E em vez de se manter nos limites da moderação, como convém a um juiz, falou com tanta veemência e fúria que os outros juízes não tiveram dificuldade em lhe conhecer a intenção, e eles condenaram à morte a inocente princesa. Ou seja, o STF lá de Israel estava dominado por Herodes. Ok? Então Herodes, ele acusou ela com tanta veemência que os juízes falaram: olha, se nós não condenarmos a mulher, ele vai nos matar. E o histórico de Herodes, vocês sabem qual é, né? Até bandido que caía nas mãos dele, ele matava. Quando ele foi governador da Galileia, nós estudamos isso, quando ele foi governador da Galileia, todos os indivíduos que estavam lá na cadeia, ele mandou matar todo mundo. Aparecia alguém roubando, não, pega, mata, acaba com o problema. Então ele matava rindo, como diz a expressão popular. Então os juízes falaram: vamos condenar essa mulher. Tá bom? O comentário prossegue. Além de matar sua mulher favorita entre as 9 esposas, também mandou estrangular 2 dos seus filhos, temendo conspiração, pois como sua mãe eram descendentes dos Macabeus e tinham direito ao trono. Como sua mãe, eles eram descendentes dos Macabeus e tinham direito ao trono. Herodes havia dado ordem para executar os principais cidadãos de Jerusalém assim que fosse anunciada a sua morte. Essa ordem nunca foi cumprida. Então, vejam como o homem era louco. Então, primeiro, ele matou a sua mulher. Os filhos dela eram filhos dele, mas também eram descendentes dos Macabeus. Então ele falou: pode estrangular esses garotos também. Mata todo mundo, porque eles podem tentar tomar o meu trono. E ele, sabendo, ele falou o seguinte: olha, eu vou assinar uma lei agora. Quando eu morrer, os soldados, você pega toda a elite de Jerusalém, os nobres de Jerusalém, né, os principais cidadãos, e mata todos eles. Ou seja, era um homem completamente louco, né? E essa loucura, como eu disse para vocês, Herodes, ele era uma vítima de Satanás, porque Satanás queria atacar ali o reino de Deus, Israel. E Herodes, ele é a pessoa que Satanás está empurrando para ter esse ódio pelos descendentes dos Macabeus. E a história nós vamos ver também, chegando aí nos dias do Novo Testamento, o que vai acontecer? A história diz que os descendentes de Davi, eles viviam escondidos, como José, ok? Existe também relatos, alguns dizem que aquele sábio que eu comentei para vocês, Hilel, que era o grande sábio desse período, ele ainda está vivo, ele vai morrer no ano 9 da era cristã. Então Hilel,
Alguns dizem que ele era descendente de Davi, mas não há certeza. Agora, homens como José tinham que viver escondidos, porque estava reinando sobre Israel uma família de homens que não eram israelitas, não tinham direito ao trono, e eles, claro, queriam se perpetuar no trono e queriam acabar com os descendentes de Davi. Isso vai envolver até os imperadores. Nós veremos mais à frente que alguns imperadores romanos, lá já próximo do ano 100 da era cristã, eles vão chamar descendentes de Davi para, vamos dizer, questionar, saber se eles são pessoas que podem estar querendo assentar-se, retomar o trono de Davi. Diz que Tiago, um dos filhos de José, teria sido levado ao imperador, mas o imperador não o matou. Nós veremos isso mais à frente, né? Bom, o comentário prossegue. Após a morte de Mariana, sobreveio uma grande peste em Israel. E o povo interpretou essa peste como sendo um castigo pelo mal que Herodes fez à sua esposa. O próprio Herodes caiu enfermo e teve a sua razão perturbada. Ou seja, na verdade, ele, vamos dizer, já era perturbado há muito tempo, né? Ele já era perturbado há muito tempo. Aqui ele vai ficar, vamos dizer, praticamente mais louco, vamos assim dizer, né? Porque ele era perturbado pela maldade empurrada por Satanás, mas ele tinha uma certa inteligência. A partir de agora ele vai começar a ficar louco mesmo. Bom, o comentário diz: vivia ele nesse estado quando sobreveio uma horrível peste que ceifou não somente grande parte do povo, mas várias pessoas da nobreza. Todos consideravam esse mal uma justa vingança de Deus pelo crime cometido na injusta condenação de Mariana. Esse acréscimo de sofrimento acabou de abater completamente Herodes, que se abandonou ao desespero e foi esconder-se no deserto sob o pretexto de ir à caça. Ele tinha palácios, né, no deserto. Nós vamos falar sobre eles. Construiu um palácio que ele chamou de Heródio, local afastado, né, de Jerusalém. E diz até que as torres que ele construiu em Jerusalém, nas muralhas, é interessante porque as torres não ficavam viradas para fora, né? Os soldados não olhavam alguém que viesse tentar invadir a muralha. As torres ficavam viradas para dentro de Jerusalém, para ele ver as revoltas que estavam se levantando. Ele, claro, os vigias, né, verem as revoltas, que eram constantes, as revoltas em Jerusalém. Então o que ele fez, ele já fugiu do centro, tá bom? O comentário prossegue de José. Depois caiu doente com uma inflamação e uma dor de cabeça tão violenta que lhe perturbou o juízo. Os remédios só serviam para aumentá-la. E os médicos, vendo a obstinação do mal, bem como a do doente, que queria governar-se por si mesmo, sem lhes permitir um tratamento segundo as regras da medicina, foram obrigados a abandoná-lo à sorte, ou seja, à automedicação, né? À sorte de sua enfermidade, e quase perderam a esperança de lhe salvar a vida. Ele então estava em Samaria, que agora se chamava Sebaste. Então Samaria veio para o governo dele, ok? Então eu comento. Herodes estabeleceu impostos pesadíssimos ao povo. O agricultor pagava imposto de 25%, o comerciante de grãos de 33% e o comerciante de frutas 50%, ou seja, era um imposto pesadíssimo para as pessoas. As pessoas viviam numa pobreza, viviam de colher. Então, o que eles colhiam, 25% eles tinham que entregar para o Império. Era muita coisa. Entregava para Roma, e Roma, para governar aquela região, para o Império também, né? Então, o povo estava numa grande dificuldade. E ele construindo palácios. Construiu um grande templo que vai agradar o povo, mas vai construir também muitos palácios com regalias que até hoje a ciência até admira as regalias que ele construiu. Tudo esbanjando dinheiro, construindo palácios no deserto que não tinham utilidade nenhuma, mas fazendo pessoas criarem grandes cisternas, armazenar águas.
a própria Massada, ela vai servir como fortaleza contra os romanos, porque ela vai ter escavada dentro da rocha, que a cidade ficava, a fortaleza ficava numa grande altura, né, sobre uma grande rocha. Eles cavaram grandes rochas para fazer grandes cisternas, para Herodes poder ficar lá e nunca faltar água para ele. E quem é que escavava isso? Eram pessoas trabalhando, eram escravos, outras pessoas pagas e dinheiro esbanjando. Ele trazia arquitetos do mundo todo. Essas cúpulas que existem hoje arredondadas, existe um tipo de cúpula que a história diz que foi criada por Herodes e pelos seus arquitetos, né? A história realmente o chama de um grande. Depois eu vou passar um vídeo para vocês que fala dessa história de Herodes do templo, que é bem interessante.